gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. São 11h14 da manhã, uma sexta-feira, e é feriado aqui na Argentina. Eu não sei qual que é o feriado aqui, mas é feriado e tem alguma coisa a ver com a saúde. Bom, eu tô estudando diabetes, porque eu vou ter prova na quinta-feira. E eu vou contar pra vocês um pouquinho quais são os meus sentimentos com relação a essa prova. Eu estou gostando muito desse semestre, apesar dele estar sendo mais puxado, mais cansativo, porque eu tô vendo muita coisa da medicina mesmo, sabe? Por exemplo, agora de manhã eu tava estudando sobre integração metabólica, só pra contextualizar, a gente tem que aprender como que é a interação do fígado, músculo esquelético, tecido adiposo, quando a pessoa está de jejum, como que os nossos órgãos fazem numa situação que a gente está muito tempo sem comer e como eles se comportam em uma situação que a gente acabou de comer. Então, estou explicando em palavras muito simples o assunto do semestre inteiro, praticamente. É bem mais complicado porque são rotas metabólicas, envolvem muitas enzimas, muitos processos celulares e por isso a matéria acaba sendo bastante complicada, porque você tem que entender, às vezes é um detalhezinho que se você não entende, você não consegue seguir em frente com a matéria, sabe? Mas apesar disso, eu estou gostando bastante, porque tem muita aplicação no cotidiano médico. Por exemplo, dentro desse assunto que eu estou estudando hoje, de integração metabólica, eu estou vendo a parte de diabetes. E tipo assim, diabetes, qualquer médico generalista trata isso no dia a dia, sabe? Então, é muito interessante ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Pelo menos agora que eu já estudei, eu vejo que não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu entendi porque algumas pessoas precisam injetar insulina. Na verdade, isso vem de uma doença autoimune, né? Que acaba matando as células beta-pancreáticas que secretam insulina. Para quem não sabe, a insulina é a hormona que regula a concentração de glicose em sangue. Então, se a gente não tem essas células que liberam insulina, a pessoa sempre vai estar com a glicose elevada. É que glucose em espanhol, glucosa em espanhol, glicose em português. Eu me confundo bastante, sabe, com os idiomas. E aí, por isso que a pessoa precisa estar injetando insulina. E aí também estudei diabetes do tipo 2, enfim, eu achei muito interessante. É uma coisa assim que eu vou levar pra minha vida como médica, bem bacana. Então, assim, esse foi só um dos exemplos das coisas que eu estou vendo esse semestre dentro dessa matéria que estão encantando os meus olhos. A gente também tá aprendendo sobre câncer e em fisiologia, que é outra matéria, outro problema que eu vou enfrentar depois que eu fizer essa prova de agora. A gente tá vendo muita coisa legal também. Audição, visão, sistema digestivo, as regulações hormonais pelo hipotálamo. São coisas muito assim que você fala, nossa, eu vou usar muito isso quando esses conhecimentos na minha prática médica. Então, tá sendo bacana por isso, mas cansativo, igual eu expliquei. Eu vou aproveitar uns minutinhos que eu tenho antes de ir pra academia para poder conversar com vocês sobre algumas coisinhas. Bom, primeiro ponto que eu queria falar. Hoje é terça-feira e na quinta eu vou ter uma prova, igual eu expliquei. Então, é uma prova muito detalhista e, de certa forma, importante nos conceitos que vão ser cobrados. E ontem eu não tive um dia muito produtivo. Na verdade, eu estudei bastante, como faço quase todos os dias, só que
eu fui pesquisar na internet o que eu tava sentindo, que era tipo, não era uma dor de cabeça, mas era como se a minha cabeça estivesse muito pesada. Não era um sintoma físico. Eu tava aqui na mesa tentando decorar umas fórmulas químicas que vão cair na prova, na minha lousa, e eu simplesmente não tava conseguindo me lembrar de coisas que eu vi várias vezes, inclusive no semestre, pra prova do semestre passado, eu não tava conseguindo me lembrar. E eu falei, caramba, eu não tô conseguindo resgatar as minhas memórias, as coisas que eu memorizei já, e eu não tô entendendo o que tá acontecendo, por que que eu tô com o meu pensamento tão lento? E aí eu pesquisei na internet que isso se chama fadiga mental aguda, que é quando você estuda muitas horas por dia, quase todos os dias, e o seu cérebro dá a impressão que você esqueceu as informações que você já estudou, então você começa a ficar desesperado, ou que você tenta resgatar alguma coisa, alguma coisinha específica, né? Por exemplo, ontem eu estava tentando lembrar de algumas fórmulas químicas, algumas coisas, e não estava conseguindo lembrar. Então dá a impressão que você não sabe nada e dá a impressão que coisas bem específicas, mesmo você se esforçando para tentar lembrar, você não consegue se lembrar. Mas não é porque o seu cérebro deu um reset e você de fato não sabe nada. Mas é porque você está com a sua mente muito cansada. Então, o mais conveniente de você fazer é descansar. E assim, eu fiquei um pouco preocupada ontem, justamente porque eu tô em época de prova. Então eu não quero, tipo, pensar que o meu esforço vai ser em vão, que vai chegar lá na hora da prova e eu não vou saber nada, pode me dar o mesmo branco. Mas aí eu vi que era só um momento, né? Porque como ontem eu dormi pouco, isso acabou contribuindo para essa fadiga. E também o fato de eu estar estudando muito tá contribuindo para essa fadiga. Só que não tem, assim, um remédio para isso, entendeu? É mais eu, antes da prova, tentar descansar, dormir um pouquinho mais e ir com a minha consciência tranquila. Porque se eu ficar nervosa, aí realmente que vai dar o branco, só que vai dar o branco do nervoso, entendeu? Não sei se dá pra entender. O que eu quero dizer é que essa fadiga mental aguda não é uma doença, é um estado momentâneo que o seu cérebro não deu um reset nas coisas que você estudou, mas ele se encontra naquele momento muito saturado. Então convém você tirar uma noite de mais descanso ou ficar uma tarde, uma manhã sem fazer nada mesmo, para você dar um descanso para sua mente. Já que isso pode levar a coisas mais graves, né? Como não sei, aí eu teria que pesquisar um pouquinho mais, né? Então, assim, não é algo muito preocupante no sentido de, nossa, tudo que eu estudei já foi por água abaixo, como assim? Mas é preocupante porque isso só mostra o quanto os estudos estão afetando minha cabeça. Gente, a minha prova já passou, foi na quinta-feira e hoje é sexta-feira da outra semana e eu só consegui vir aqui agora pra terminar de gravar o vídeo. Mas vamos lá. Eu tentei ter uma semana mais relax, então por isso que eu me desapeguei do vídeo, né? Segui estudando porque eu ainda tenho mais provas orais pra fazer, até de fato eu consegui falar assim, não, tô de férias, posso descansar. Então assim, eu tentei levar uma semana mais de boa, mais tranquila, e aí agora eu tô voltando à minha rotina mais conturbada de estudos e tô aqui pra finalizar o vídeo. Eu vou comentar com vocês, mais ou menos por cima, como funcionam as provas orais na minha faculdade, porque eu quero gravar um vídeo sobre isso, falando com mais detalhes. Mas basicamente, a gente é chamado para ficar na porta de uma sala. Depende de cada matéria, mas geralmente os alunos são chamados por ordem alfabética. E aí, uma vez que eles são chamados, geralmente é em grupo de 3, 5 alunos, a gente fica dentro de uma salinha, eles ou a gente, né, que eu também sou aluna, fica dentro de uma salinha, dessa sala em questão, esperando de novo ser chamado. Dentro dessa sala tem os professores espalhados em carteiras, e aí assim que o professor termina de tomar o exame de um aluno, ele vai e te chama. Então é assim que funciona o esquema das provas orais, mais ou menos. E aí eu lembro, pessoal, que eu cheguei de manhãzinha, tipo 7 e pouco. Eu fui chamada perto das 2 horas da tarde.
Por algum motivo da minha imprudência, da minha falta de noção, eu não levei nada para comer. Eu levei só um potinho com amendoim e sal, que foi o que me salvou, e um pouco de água. Como eu falei, gente, eu tava no mundo da lua, eu tava assim brisando, eu tava muito cansada. E aí a ansiedade da prova me deixou mais cansada ainda, eu ficar ali esperando me deixou mais... Nossa, aí eu não levei coisa pra comer direito, ficou... Vocês entendem a brisa que eu tava? Então, vamos lá, né? Por algum motivo, eles mudaram a gente de sala, então a gente ficou a manhã inteira ali esperando ser chamado, né? Eu, no caso. E aí, quando a gente mudou de sala, que foi em um andar de baixo lá da faculdade, assim que eu sentei lá na porta da nova sala, da troca, eles me chamaram. Eu falei, nossa, graças a Deus. Dentro dessa sala tinha uma lousa e 3 professores. Nessa lousa tinham 3 perguntas, ó, 3 perguntas, 3 professores, por coincidência. E nessas 3 perguntas, os professores iam fazer outras perguntas com base nessas perguntas que estavam na lousa. Acho que deu pra entender, né? Assuntos, acho que essa seria a palavra correta. Eram 3 assuntos, e aí a gente teve o privilégio, nossa, eu queria que todas as provas orais fossem assim, de ficar ali na carteira esperando a nossa vez, mas com o papel e a caneta e escrevendo o nosso raciocínio de acordo com o que estava ali na lousa. E, gente, se todas as provas orais fossem assim, a gente ter pelo menos, nem que seja 5 minutinhos para pensar sobre o assunto, eu acho que muitas pessoas iriam passar. Só de ter tempo ali para se acalmar, para pensar no que iria responder, para formular um raciocínio. Infelizmente, nem sempre é assim, até porque eu entendo que são muitos alunos, né? Não dá tempo de todo mundo ter esse privilégio. Mas dessa vez aconteceu, e aí chegou a minha vez do professor me chamar. Eu já tava num estado, assim, que eu tava, nossa, gente, meio perdida, sabe? Eu olhei as perguntas ali na lousa, foram sobre a integração, a própria integração metabólica, o que acontecia com os metabolitos, né? Glicose, piruvato, lactato, acetil-CoA e por aí vai, essas coisas bem química mesmo. Uma pergunta sobre o metabolismo de xenobióticos, que são as substâncias estranhas, que os processos pelos quais o nosso corpo elimina substâncias consideradas estranhas, como conservantes, aditivos, substâncias que possam levar a câncer. E uma outra pergunta sobre jejum fisiológico. Então, assim, não eram perguntas difíceis, eram perguntas muito coerentes com o que a gente estudou ao longo da matéria. Obviamente que tinham muitos outros assuntos e eles escolheram colocar aqueles pra gente naquele momento. E aí, chegou a minha vez e o professor perguntou assim pra mim: Olha, estás nerviosa? Tipo, você tá nervosa, querida? Sim, gente, eu tava muito nervosa. Porque assim, eu cheguei, na hora que eu sentei assim na frente do professor, eu tava super encruada, assim, toda encolhida. Ele falou, você tá nervosa? Eu falei, tô. Ele falou, não, vamos fazer assim. Dá uma olhada ali na lousa e vê um desses assuntos pra gente conversar. Você pode escolher, ou então algum assunto que ao longo da cursada você viu e achou interessante. Ou seja, o professor foi um querido comigo. Mais uma vez, nem sempre as provas orais são assim. É bem uma via de mão dupla. Às vezes o professor não tá no bom dia, às vezes ele tá no bom dia, às vezes ele é bonzinho, às vezes ele não é. Então, né, é complicado. Mas comigo essa foi a minha experiência. E eu tinha gostado muito do assunto de diabetes. Foi uma coisa que eu adorei aprender e é algo que eu vou levar para minha vida como médica. Porém, eu não lembrei desse assunto lá na hora, e aí eu escolhi falar sobre integração metabólica, que é um assunto que eu domino, porém dá muita margem para erro. E aí, dito e feito. Ele foi fazendo algumas perguntas, as mais finas, por sorte, né? Não sorte, mas pelo meu esforço eu consegui responder. Então, eu mostrei para ele que eu sabia as coisas, mas tiveram perguntas que eu confesso que dei uma enrolada pelo meu nervosismo. E uma dessas perguntas foi algo super aleatório, assim, que faz sentido ele me perguntar, porque estava condizente com o assunto que a gente estava tratando, mas foi algo, eu não sei, acho que foi uma brisa dele. Tipo, ele perguntou de onde eu vim, aí eu falei, eu sou brasileira. E ele falou assim, imagina que você tá no Brasil e se perdeu na floresta. Olha a brisa dele. Você tá na floresta e tá dias sem comer. Quando a equipe médica chega,
Você acha adequado que o médico ou a médica te dê uma barrinha uma barrinha de cereal? Ou o que seria o adequado, na verdade? E assim, pessoal, só para explicar, quando a pessoa está no estado de desnutrição, não é correto dar uma barrinha de cereal. As pessoas podem pensar assim, mas barrinha de cereal tem açúcar, né? Então sobe a glicose, a pessoa volta a melhorar. Na verdade, não é assim. Por quê? Para a glicose ser processada, é necessário que estejam ali presentes as enzimas que vão processar essa glicose. Então, o correto é você dar algum suplemento proteico, né? Para que essas enzimas possam ser sintetizadas e aí, de fato, depois você dar outras fontes nutricionais para o paciente. Fez sentido? Eu tentei explicar de forma simples, não sei se fez sentido para vocês. Então, não é correto dali jogar açúcar no sangue, mas e as enzimas que vão trabalhar para processar aquele açúcar? Por isso que um aporte proteico é o mais adequado nessa situação. Então, eu sabia, mais uma vez, né? Sabia responder. Foi uma situação que um professor, também super aleatório, foi um assunto que eu tinha escutado durante a cursada, eu não lembro em que situação, mas não deixa de ser uma brisa, né? Assim, tipo assim, você cai na floresta. Tudo bem, isso acontece, infelizmente, mas foi uma coisa bem aleatória que ele falou. Eu acho que foi aleatório, gente. E aí eu fiquei assim, ai caramba, não, professor, a gente não pode dar a barrinha de cereal, mas e aí, Manu? Aí eu fiquei assim, mas então o que nós pode dar pro paciente? Eu fiquei assim, mas o que nós, nossa. Aí ele foi me ajudando. Então nessas perguntas que eu sabia, mas dei uma engasgada na resposta, ele me ajudou. Por fim, o que eu achei dessa prova, gente? Essa prova foi o reflexo do meu cansaço físico e principalmente mental. Eu achei que eu poderia ter feito um exame muito melhor do que eu fiz. De ter conversado tranquila com o professor, ter mostrado um pouquinho mais do meu conhecimento. Porque assim, não tem como a gente não ficar nervoso para fazer uma prova oral, certo? Mas tem aquele nervosismo que te atrapalha, que foi o que aconteceu. Na verdade, o meu problema não foi nervosismo em si, foi o cansaço, igual eu falei. E tem aquele cansaço e aquele nervosismo, principalmente, que você consegue controlar. Então eu queria que tivesse sido essa segunda situação comigo, que eu não tivesse sido tão deixada levar pelo meu cansaço e pelo meu receio ali de estar fazendo mais uma prova oral, sabe? Acho que deu pra entender, né? Não sei se deu pra entender. Mas tudo bem, tá tudo certo, eu consegui passar na prova. Eu falei, nossa, gente, me deu um alívio. Eu não sei nem explicar pra vocês. A hora que eu abri a porta assim pra ir embora, nossa, eu falei, gente, ai que peso que o senhor tirou das minhas costas. Muito obrigada, meu pai. Porque, gente, é uma luta, sabe? Você fazer um exame oral, você tá em outro país pra correr atrás dos seus sonhos, e aí tem outras responsabilidades em jogo. Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque senão o vídeo vai ficar maior do que já tá. Mas eu acho que eu consegui transmitir pra vocês mais ou menos como foi a minha prova, e um pouquinho da minha experiência, mais uma vez, fazendo prova oral na faculdade, estudando. E é isso. Se inscreve no meu canal, deixa o seu comentário ou o seu like, que é uma forma de me ajudar, me incentivar a gravar mais conteúdos assim. Me siga no meu Instagram, o link tá aí na descrição do vídeo. E até o próximo, gente. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Tchau!